A incorporação é algo que a gente interpreta muito a partir da obra de Kardec, de Allan Kardec. A gente enquadra isso dentro de um formato mediunidade, acaba ficando numa caixinha. A obra de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, é de 1853. Então Kardec era um positivista, tem um olhar super ocidental, um olhar que a gente, colonial, com tudo o que envolve aquela época dele. Então o contexto mediunidade e a palavra incorporação é pobre para explicar esse fenômeno. Até porque ele não é igual de uma pessoa para outra. Eu diria que a incorporação, ela está muito mais para um fenômeno xamânico, assim, sabe? De uma espiritualidade selvagem, de uma espiritualidade que atravessa a gente de uma forma visceral. Ela acontece em muitas tradições. Aqui no Brasil, a gente chama e pode até identificar como religiões mediúnicas. O espiritismo, a umbanda, o candomblé, o tambor de mina, a encantaria, a jurema, o terecô. São muitas tradições que recorrem à incorporação. Então, ela não pertence a nenhuma religião. Ela é algo que faz parte do ser humano. Você receber uma força, uma entidade, um espírito, uma consciência, uma força da natureza, seja qual for. Se a gente fala da Umbanda, então tem toda uma estrutura doutrinária em que os médiuns se dedicam a entrar em contato com o caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, o Exu, a pombagira. Mas se a gente estiver no Caribe, numa tradição de voodoo, que é uma forma de tradição afro-haitiana. Então no voodoo prevalece a cultura que tem uma origem africana no que a gente chama de Jeje. Os povos Jeje fazem parte da República Popular do Benin, fica mais ou menos ali naquela região. Eles cultuam deuses chamados voduns. Ali no Haiti chama voodoo. Então voodoo não é um bonequinho. É isso que eu ia te perguntar sobre a história que voodoo que a gente sabe, aquele bonequinho que fica espetando. E aí você lembra daquele desenho do Pica-Pau, né? Voodoo é pajacu, voodoo é pajacu. Então isso foi uma campanha contra o Haiti e faz parte das campanhas de preconceito, intolerância religiosa, demonização daquela religião. Então o voodoo é uma religião afro-haitiana, assim como o candomblé é uma religião afro-brasileira, muito parecida, porque aqui no Brasil, na região do Maranhão, então a gente tem uma proeminência maior da cultura Jeje. Por isso, na região do Maranhão, tem uma tradição ou uma religião chamada tambor de mina. Lá se reza para os voduns. No Brasil chama vodum. É a mesma coisa que voodoo. Eles incorporam, eles se manifestam. Então são tradições diferentes. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos tem um culto americano que se chama culto Inti, que se incorporam os índios norte-americanos com uma coisa meio evangélica, misturada. Nos Estados Unidos não tem muito Umbanda, não, né? Não, nos Estados Unidos ele teve uma ascendência maior dessa cultura Jeje, muito forte lá, alguma coisa de voodoo e alguma coisa de uma cultura também chamada Obeah, que vem do Caribe, um pouco parecida com a Umbanda, assim também, e algumas outras tradições. A Umbanda é uma religião muito brasileira, embora ela tenha uma raiz afro, que tem uma ascendência mais banto, que é a cultura de Congo e Angola, que reza para Nquice, mas ela vai ao encontro dos orixás, que tem origem na cultura iorubá. O fenômeno da incorporação, seja em qualquer tradição, é parecido, por exemplo, com fenômenos de transe xamânico, que a pessoa fica tomada de um animal de poder, alguma coisa assim. Em muitas tradições, até na tradição judaica, dentro de uma tradição de uma cabala hebraica mais africana, tem incorporação de entidades, até dentro das tradições de magia negativa, na Europa, tem algumas tradições da própria Goétia, onde se incorporam os demônios. Então, a incorporação ela é algo maior do que qualquer tradição, porque ela é um fenômeno humano, de você transcender a você mesmo e ir ao encontro de alguma força que abre uma comunicação. Então, você se torna um canal de comunicação. A palavra incorporação é interessante porque ela vai além de apenas uma comunicação.
Uma fala mediúnica seria uma psicofonia. Se você ouvir, é uma clareaudiência. Se você escrever, é uma psicografia. Mas incorporar é ganhar corpo. Sim. O seu corpo todinho começa a agir como se ele não pertencesse a você. Inclusive a fala. É como se tivesse encarnado, né? Sim. Em você. Então é uma coisa maravilhosa, é muito mágica, né? A incorporação.